Olá, senhores mediadores, parceiros operacionais, agentes autorizados e membros do Conselho Jurídico da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Eu quero comunicar-lhes sobre a nossa próxima videoconferência, que nós queremos realizar no próximo sábado, às 16h. E sobre isso nós queremos falar agora. Há 2 anos, nós reunimos um grupo de pessoas, empresários, profissionais liberais, funcionários públicos, advogados, engenheiros, auditores fiscais, pastores, padre, bispo, para criar um meio de solucionar conflitos pelas vias da mediação extrajudicial arbitral, um método que foi criado recentemente em 1900. Eu digo recentemente porque a mediação arbitral vem desde o tempo de Moisés, mas eu falo recentemente como uma forma jurídica que esteja garantida por lei para a solução de conflitos e apoiada pelas nações que se reuniram para criar esse sistema de resolução de conflitos. Aqui nos Estados Unidos nós chamamos de ADR, que é a Alternativa de Disputa de Conflitos. No Brasil se chama a Câmara Arbitral, ou Tribunal Arbitral, que é o processo que julga a causa, o que resolve a causa, que media. E existem muitas câmaras de arbitragem no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os países. Porém, a IMEC, que é a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, na sua sigla em inglês, ela foi criada com 2 objetivos. Primeiro, atender a comunidade imigrante estrangeira que vive nos Estados Unidos e que precisa de uma alternativa que seja eficiente, econômica, fácil, para resolver os seus conflitos. E segundo, para atuar no eixo Brasil-Estados Unidos, com importadores, exportadores que trabalham com contratos de negócios e precisam solucionar os seus conflitos quando eles ocorrem. Pois bem, nestes últimos anos nós temos trabalhado para reunir apoio organizacional, apoio jurídico e material humano para desempenhar essas funções. E agora, pós esta paralisação que houve pela pandemia do Covid-19, nós estamos reestruturando totalmente as nossas formas de atuação, porque nós aprendemos com a própria pandemia o quanto nós podemos usar os recursos virtuais para permitir que 2 partes envolvidas em um conflito procurem uma terceira parte neutra, habilitada e credenciada por uma Câmara para prestar um auxílio na conciliação, seja por meio da mediação ou da arbitragem. Tudo isso vocês vão entender no treinamento corporativo IMEC. Então, nós criamos uma forma de atuar que vai permitir que nos próximos meses e anos, a IMAC seja conhecida em sua comunidade e em qualquer comunidade do mundo como o meio mais fácil, econômico das pessoas resolverem os seus litígios. Nós estamos trabalhando através dos agentes mediadores, que são pessoas que vão divulgar os serviços da IMAC em sua região, em sua comunidade. E eu sempre digo que o agente autorizado IMEC, ele é um caçador de encrencas, igual o bombeiro é um caçador de fogo, porém para eliminá-lo, para debelar as chamas. Da mesma forma, aonde esteja um agente autorizado IMEC, que esteja credenciado para atuar como tal, ele vai procurar ao seu derredor, na sua comunidade, nos negócios da sua região, onde existe um conflito que foi gerado de negócios, conflito pessoal, conflito que envolva valores,
aquilo que na área jurídica se chama de direito de propriedade, o direito patrimonial, ou seja, que as pessoas têm liberdade de tomar a decisão. Não pode ser para resolver crimes, aí já vai para a área governamental. E também não pode ser para envolver direito de menores. Porém, quando trata-se de direito de negócios, de valores, de débitos, de contratos, isso tudo pode ser resolvido na mediação arbitral. E qual é a vantagem da mediação arbitral? Veja bem, a mediação arbitral, ela é mais rápida e os litigantes, os dois, que têm um litígio chamado litigante, para nós na Câmara, o que procura a ação da Câmara, o serviço da Câmara, é chamado de demandante. A pessoa, ou a empresa, ou a instituição que ele vai demandar, que ele vai exigir que seja feita a mediação ou executada a justiça arbitral, é chamado de demandado. Então, a parte demandante procura a Câmara e informa sobre a parte demandada e qual é o conflito. Então, a Câmara vai procurar a parte demandada e vai dizer, olha, nós fomos procurados para resolver esse questionamento e nós temos uma forma de resolvê-lo de uma forma amigável, rápida, econômica, desde que você assine embaixo o termo de compromisso arbitral. Geralmente, a pessoa demandada, ele sabe o desgaste que é deixar o caso chegar aos tribunais, na mão da justiça. E nós temos uma propaganda muito forte acerca da mediação arbitral, porque o próprio Jesus Cristo, mestre por excelência, o mestre dos mestres, foi ele que aconselhou a justiça arbitral extrajudicial. Ele disse assim, nos seus ensinamentos em Mateus capítulo 5, versículo 25 da sua Bíblia. Diz assim, concilia-te depressa com teu adversário antes de chegar no tribunal. Tá vendo? Antes de chegar no tribunal. Porque quando chegar ali, o oficial vai te entregar ao juiz, o juiz vai te lançar na prisão e você não sairá dali sem antes pagar o último ceitil. É assim. Então, é muito mais importante que as pessoas resolvam as suas pendências antes de chegar na área governamental, nos tribunais da justiça comum. E por causa disso existe a mediação arbitral, tanto para desafogar a justiça comum, que já vive abarrotada de crimes para resolver, e permitir que as pessoas se reconciliem de uma forma mais favorável. Então, quando duas pessoas se sentam em uma mesa de conciliação, diante do mediador, eles estão tendo apenas um apoio técnico de uma organização que está credenciada para isso, para resolver os seus litígios. E é claro, cada parte está ganhando. As partes conflitantes estão ganhando porque estão solucionando os seus problemas. Agora mesmo, quando terminar de fazer esta gravação aqui, eu vou fazer um documento mostrando que uma dívida foi quitada através da mediação arbitral aqui na comunidade brasileira de Charlotte. Então, um documento oferecido por uma Câmara de Mediação e Arbitragem, ele é aceito na justiça comum quando for necessário apresentar. E o juiz, de posse daquele documento, sabe que aquelas pessoas já resolveram as suas pendências, então ele não tem mais nada que fazer ali. E é definitivo, entende? Não tem mais recursos, como na justiça comum, que são intermináveis os recursos. Quando a pessoa pensa que foi solucionado o problema, aí o advogado da outra parte entra com recurso. Aí quando pensa que foi solucionado o problema, vem um outro recurso. E assim as pendências ficam até expirar, não é? Na justiça arbitral é rápido, né? O prazo máximo que nós temos para resolver um litígio na mediação arbitral, conforme as leis internacionais,
são de 180 dias, mas geralmente os casos são resolvidos em 40 minutos, alguns em 15 minutos, outros em 2 ou 3 audiências arbitrais, quando depende de parecer técnico. É muito rápido, porque são as pessoas que querem resolver as suas pendências. Pois bem, então quando o demandante e o demandado, com as suas testemunhas se for necessário, com os seus advogados se eles quiserem, mas quando se sentam diante de uma mediação arbitral ou de um mediador, eles estão tendo a oportunidade de resolverem os seus conflitos de negócios. E nós estamos, através do TCI, Treinamento Corporativo IMEC, preparando pessoas para atuar na mediação arbitral. Quando as pessoas são aprovadas no curso, eles recebem um certificado da Câmara que os habilita para trabalhar na mediação arbitral. E esse certificado, ele capacita as pessoas para ganharem o honorário do mediador ou então o bônus do agente arbitral. Então, as partes envolvidas concordam em pagar um determinado valor, que segundo as leis de mediação internacional é de 1 a 30% do valor do conflito. Entende? Quanto maior é o valor que é objeto do conflito, menor é o valor que a Câmara cobra para fazer o processo de conciliação. Quanto menor é o valor, maior é o valor que a Câmara cobra para compensar as despesas operacionais de lugar, de atendimento, honorário do mediador. Mas fica muito longe das despesas com advogado, com os processos comuns que é na mediação governamental. E os anos que se passa pendentes até que se resolva. Por exemplo, na mediação arbitral, são os litigantes que concordam sobre a data, o horário e o local onde vão se encontrar para resolver o conflito. Eles determinam quando vai ser. Na mediação comum, é o juiz que determina. E ai deles se não forem, entende? Outro detalhe muito importante. Na mediação arbitral, as pessoas estão convictas de que ali será feito um acordo que eles acharem que é conveniente. Não a imposição de um juiz em uma corte, que muitas vezes é uma sentença justa e outras vezes é uma sentença injusta. Esses dias eu estava vendo aqui, nos noticiários, que um sujeito foi libertado aqui nos Estados Unidos e ele passou 37 anos na prisão, condenado por um crime que não cometeu. E quando fizeram um teste de DNA, ele foi solto, porque descobriram que era um outro e haviam incriminado ele. E, por sinal, ele estava em um programa de televisão cantando e muito bem, e contando a sua história. Pois bem, então, nós queremos ceder esta oportunidade a todas aquelas pessoas que estão conosco desde o início na Câmara de Arbitragem e querem se preparar para trabalhar na mediação arbitral, porque muitos que estão conosco desde o início na Câmara se ajuntaram ao grupo para criar a Câmara, mas ainda estão sem produtividade. E nós queremos oferecer conhecimento, estrutura, capacitação, para que as pessoas desenvolvam os seus talentos na mediação arbitral e recebam o honorário do mediador ou o comissionamento do agente em decorrência disso. E com isso a Câmara passa a produzir. E nós estamos trabalhando com o credenciamento de novos mediadores, pessoas altamente capacitadas, que vão também enriquecer ainda mais a caixa de ferramentas chamada IMEC, porque quando um caso chega a nós, na Câmara, nós distribuímos
com um mediador competente mais próximo da área, mais conveniente, ou então através da mediação arbitral em qualquer parte da terra que estejam os litigantes, nós podemos encontrar um mediador e colocar em uma videoconferência e administrar o caso. E a Câmara, no seu controle geral aqui em Carolina do Norte, emite os seus documentos necessários, recebe, envia valores e tudo mais. Portanto, nesta videoconferência arbitral, nós estaremos reunindo a turma, apresentando os novos mediadores que entraram agora para trabalhar conosco, pessoas bem habilitadas para representar a Câmara em suas áreas. E nós queremos que todos participem. Portanto, nós estaremos mandando um convite especial para cada mediador. Então, não marque compromisso para este próximo sábado, às 4 horas da tarde no horário americano e às 5 horas da tarde no horário do Brasil. Está bem? Muito obrigado, que Deus abençoe e em qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelo correio eletrônico da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Lembre-se, você é importante e o seu talento, a sua determinação e a sua vontade de ajudar os outros a resolver os seus conflitos vai lhe garantir dividendos e oportunidade de trabalho no Brasil ou ao redor do mundo. Que Deus lhe abençoe.